Bem-vindos à aula sobre as competências e responsabilidades de cada profissional envolvido no trabalho em espaços confinados, conforme definido pela NR 33. Nesta aula, vamos explorar como cada função desempenha um papel fundamental para garantir a segurança e a eficácia dessas atividades. O responsável técnico é quem organiza e estrutura todo o processo, elaborando o cadastro de espaços confinados, a permissão de entrada e trabalho, PET, os procedimentos de segurança, o plano de resgate e coordenando a capacitação da equipe. O supervisor de entrada atua diretamente na liberação e supervisão das atividades, garantindo que os procedimentos da PET sejam cumpridos e que os serviços de emergência estejam disponíveis. Já o vigia tem a missão de monitorar continuamente o ambiente e os trabalhadores, assegurando a comunicação e acionando equipes de emergência, se necessário. Os trabalhadores autorizados devem seguir rigorosamente os treinamentos e procedimentos, além de usar os equipamentos de forma correta e reportar qualquer risco identificado. Por fim, a equipe de emergência e salvamento precisa estar pronta para agir em qualquer eventualidade, executando salvamentos e participando de simulados anuais. Vamos compreender como essa engrenagem funciona, destacando a importância de cada função para um trabalho seguro e eficiente. 33.3.2 compete ao responsável técnico. A. Identificar e elaborar o cadastro de espaços confinados. B. Adaptar o modelo da permissão de entrada e trabalho, PET, de modo a contemplar as peculiaridades dos espaços confinados da organização. C. Elaborar os procedimentos de segurança relacionados ao espaço confinado. D. Indicar os equipamentos para trabalho em espaços confinados. I. Elaborar o plano de resgate. E F. Coordenar a capacitação inicial e periódica dos supervisores de entrada, vigias, trabalhadores autorizados e da equipe de emergência e salvamento. O responsável técnico em espaços confinados tem a função de organizar todo o processo de segurança, começando pela identificação e cadastro dos espaços confinados existentes na organização, garantindo que cada detalhe seja registrado. Ele adapta a permissão de entrada e trabalho, PET, para refletir as condições específicas de cada espaço, cria os procedimentos de segurança necessários para evitar acidentes e seleciona os equipamentos adequados para o trabalho. Além disso, é ele quem elabora o plano de resgate para situações de emergência e coordena os treinamentos iniciais e periódicos da equipe, como supervisores, vigias, trabalhadores autorizados e equipes de salvamento, assegurando que todos estejam capacitados para atuar de forma segura e eficaz. 33.3.3 compete ao supervisor de entrada. A. Emitir a PET antes do início das atividades. B. Executar os testes e conferir os equipamentos antes da utilização. C. Implementar os procedimentos contidos na PET. D. Assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para os acionar estejam operantes. Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho, quando necessário. F. Encerrar a PET após o término dos serviços. G. Desempenhar a função de vigia, quando previsto na PET. E H. Assegurar que o vigia esteja operante durante a realização dos trabalhos em espaço confinado. O supervisor de entrada é responsável por garantir que todas as condições de segurança estejam cumpridas antes, durante e após os trabalhos em espaços confinados. Ele emite a permissão de entrada e trabalho, PET, verifica os equipamentos para assegurar que estão em perfeitas condições e implementa os procedimentos descritos na PET. Além disso, ele garante que os serviços de emergência estejam disponíveis e prontos para ação, podendo suspender ou cancelar as atividades caso identifique algum risco. Ao término do trabalho, ele encerra a PET, se necessário, pode assumir a função de vigia, desde que isso esteja previsto na PET, sempre assegurando que o vigia esteja atento e operacional durante toda a atividade. 33.3.4 compete ao vigia. A. Permitir somente a entrada de trabalhadores autorizados em espaços confinados relacionados na PET. B. Manter continuamente o controle do número de trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da atividade. C. Permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato ou comunicação permanente com os trabalhadores autorizados. D. Acionar a equipe de emergência e salvamento, interna ou externa, quando necessário. I. Operar os movimentadores de pessoas. F. Ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma,
queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro vigia. G. Não realizar outras tarefas durante as operações em espaços confinados. E H. Comunicar ao supervisor de entrada qualquer evento não previsto ou estranho à operação de vigilância, inclusive quando dá ordenação do abandono. O vigia é responsável por garantir a segurança no acesso e monitoramento do espaço confinado, permitindo a entrada apenas de trabalhadores autorizados, mantendo controle do número de pessoas no local e assegurando que todos saiam ao final da atividade. Ele permanece fora do espaço, próximo à entrada, mantendo comunicação constante com quem está dentro, e deve acionar a equipe de emergência sempre que necessário. Além disso, opera equipamentos como movimentadores de pessoas e pode ordenar o abandono do espaço ao identificar qualquer sinal de perigo, alarme ou condição insegura. Durante as operações, o vigia não pode realizar outras tarefas e deve reportar ao supervisor de entrada qualquer situação fora do planejado ou anormalidade detectada. 33.3.4.1 Vigia pode acompanhar as atividades de mais de um espaço confinado, quando atendidos os seguintes requisitos. A. Permanecer junto à entrada dos espaços confinados ou nas suas proximidades, podendo ser assistido por sistema de vigilância e comunicação eletrônicas. B. Que todos os espaços confinados estejam no seu campo visual, sem o uso de equipamentos eletrônicos. C. Que o número de espaços confinados não prejudique suas funções de vigia. D. Que a mesma atividade seja executada em todos os espaços confinados sob sua responsabilidade. E. Seja limitada a permanência de 2 trabalhadores no interior de cada espaço confinado. E F. Seja possível a visualização dos trabalhadores através do acesso do espaço confinado. O vigia pode monitorar mais de um espaço confinado simultaneamente, mas para isso deve cumprir alguns requisitos práticos. Ele deve permanecer próximo à entrada dos espaços, com todos no seu campo visual, e pode ser assistido por sistemas eletrônicos de vigilância, desde que não dependa completamente deles. O número de espaços não pode sobrecarregar suas funções e a mesma atividade precisa ser realizada em todos os espaços sob sua responsabilidade. Além disso, é necessário que no máximo 2 trabalhadores estejam dentro de cada espaço e que o vigia tenha visibilidade direta dos trabalhadores através dos acessos, garantindo assim que possa agir rapidamente caso haja qualquer risco ou emergência. 33.3.4.1.1 Quando assistido por sistema de vigilância e comunicação eletrônicas, em conformidade com a análise de riscos e previsto no procedimento de segurança, pode ser dispensado o atendimento das alíneas IF do subitem 33.3.4.1 desta NR. 33.3.5 Compete aos trabalhadores autorizados a. Cumprir as orientações recebidas nos treinamentos e os procedimentos de trabalho previstos na PET. B. Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela organização. E C. Comunicar ao vigia ou supervisor de entrada situações de risco para a segurança e saúde dos trabalhadores e terceiros, que sejam do seu conhecimento. Os trabalhadores autorizados têm a responsabilidade de seguir rigorosamente as orientações dos treinamentos e os procedimentos estabelecidos na permissão de entrada e trabalho, PET, garantindo que cada passo seja feito de acordo com as normas de segurança. Eles devem utilizar corretamente os equipamentos fornecidos pela organização para evitar riscos e garantir sua proteção, além de manter uma comunicação constante com o vigia ou supervisor de entrada, reportando qualquer situação de risco que percebam, seja para a segurança dos colegas ou para a saúde de todos, assegurando que todos os envolvidos no trabalho estejam protegidos. 33.3.6 Compete à equipe de emergência e salvamento. A. Assegurar que as medidas de salvamento e primeiros socorros estejam operantes e executá-las em caso de emergência. E B. Participar do exercício de simulado anual de salvamento que contemple os possíveis cenários de acidentes em espaços confinados, conforme previsto no plano de resgate. A equipe de emergência e salvamento tem a responsabilidade de garantir que todas as medidas de resgate e primeiros socorros estejam prontas para serem utilizadas em uma emergência, como garantir que os equipamentos e protocolos estejam em pleno funcionamento. Além disso, eles devem participar de simulados anuais que simulem diferentes tipos de acidentes em espaços confinados, para que estejam sempre preparados para atuar rapidamente em situações reais, de acordo com o plano de resgate da organização, assegurando a segurança e a integridade dos trabalhadores. Nesta aula,
Abordamos as responsabilidades específicas de cada envolvido na operação de trabalho em espaços confinados, conforme estabelecido pela NR 33. O responsável técnico deve identificar os espaços confinados, elaborar a permissão de entrada e trabalho, PET, definir os procedimentos de segurança e coordenar a capacitação das equipes. O supervisor de entrada tem a tarefa de garantir que todos os testes e equipamentos estejam prontos, emitir a PET, assegurar a disponibilidade dos serviços de emergência e monitorar o andamento do trabalho. Já o vigia é fundamental para garantir a segurança, controlando o número de trabalhadores e estando sempre em comunicação com os envolvidos, podendo acionar a emergência em caso de necessidade. Além disso, o trabalhador autorizado deve seguir rigorosamente as orientações e comunicar qualquer risco, enquanto a equipe de emergência deve estar preparada para atuar prontamente em caso de acidentes. Cada função tem um papel essencial para garantir que todos os procedimentos sejam seguidos e os riscos controlados, assegurando a segurança de todos no ambiente de trabalho. Com isso, finalizamos reforçando a importância de cada responsável no cumprimento das normas para um ambiente de trabalho seguro.